Santo e exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 9. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Diz assim: E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluias. Vamos fazer um minutinho de oração, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai santo, estamos aqui, Deus, diante da Tua presença, Senhor. Pedimos a Ti, Deus, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossas falhas, Jesus, iniquidades, fraquezas, Senhor, porque nós somos, Jesus, falhos, Jesus, dependentes de Ti. Pai querido, Pai santo, eis aqui, Jesus, a minha vida diante de Ti. Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha me usar conforme a Tua vontade. Jesus, eu oferto a Ti agora, Jesus, a minha boca, o meu coração, Jesus, a minha alma, o meu espírito, Senhor. Que os meus ouvidos estejam, meus sensíveis para ouvir a Tua voz, Senhor. Usa a minha boca, meu Deus, como instrumento do Senhor nesta noite. Fala, Jesus, com a Tua casa. Fala, Jesus, com a Tua igreja. Não aquilo, Jesus, que nós queremos, não aquilo que nós ansiamos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir, Jesus, que venha da Tua santa presença. Pai querido, Pai santo, me diminua, Jesus, não sei de nada, mas o Senhor sabe, Pai. Então fala hoje aos nossos corações, Senhor, nos abençoa nessa noite, Senhor, no nome santo de Jesus, meu Deus. Amém. Aleluia. Uma passagem, meus irmãos, bem conhecida, o livro de Zaqueu, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Zaqueu, ele era um publicano rico. E ali também a palavra vai nos dizer que Zaqueu, ele era de baixa estrutura. Zaqueu, ele era um homem bem baixinho. E a palavra vai nos dizer que ali, quando Jesus estava entrando por Jericó, Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava entrando naquela cidade. E ali, meus irmãos, Zaqueu sente querer saber e conhecer quem era Jesus. Aí aqui, meus irmãos, eu fico ali imaginando que observou no ouvido de Zaqueu que havia um homem passando ali com aquele todo alvoroço que estava acontecendo. Era o Nazaré, Jesus de Nazaré, que estava passando, um homem que curava, um homem que transformava, um homem que fazia cego ver, um homem que falava, que fazia o mundo falar, um homem que fazia o coxo andar. E Zaqueu, além disso, fala que ele era ali o chefe dos publicanos. E ali, meus irmãos, naquele tempo, o publicano, ele não era bem visto na sociedade. Por quê? Porque ele ali, quando se associava aos romanos para cobrar impostos dos seus povos, ali do povo de Israel, ele era taxado como traidor, ele era taxado ali como ladrão. Então ele não tinha uma boa fama no meio da sociedade. E ali, meus irmãos, a palavra vai nos dizer que ele era o chefe. E aqui, meus irmãos, eu fiquei em casa meditando que por ele ser o chefe, ali também ele deve ter ouvido falar que Mateus largou o seu cargo por um homem chamado Jesus de Nazaré, que ofereceu a ele. Não sabe o que ele ofereceu, mas só disse: levanta e me segue. E ali eu creio que Zaqueu ficou pensando: o que aquele homem ofereceu a Mateus para ele largar o cargo? Porque um publicano, ele recebia muito bem. Então, ali ele ansiou conhecer e saber quem era aquele homem. E a palavra vai nos dizer que quando aquela multidão está aglomerada, diz que Zaqueu, ele corre e não consegue ver Jesus. Mas ali vai dizer que ele vai subir ali numa figueira, e uma figueira brava, e a figueira brava ali com espinhos, mas Zaqueu, ele sobe para ver quem era Jesus. E aqui, meus irmãos, a palavra vai nos dizer que ali ele fica querendo conhecer quem é
céu. Porque o Senhor, Ele vai nos dizer: eu irei ao Pai, mas eu farei lá na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia! O noivo está preparando uma morada para a sua noiva, mas Ele vai buscar a noiva remida, lavada, uma noiva sem máculas, uma noiva preparada na qual não deixa sua candeia se apagar. Aleluia! Então que todos os dias nós possamos acender a nossa candeia e que nós não possamos ali dar crédito ao que as pessoas falam de nós, porque o inimigo vai levantar muitas pessoas para nos acusar, para nos apontar, para querer nos entristecer, para fazer nós sair do caminho do Senhor. Mas se o nosso alvo for o céu, se a gente fizer igual Zaqueu, correr aos pés de Jesus, conhecer a Jesus, aleluia, e não se importar com a multidão, a salvação ela entra na nossa casa. Porque muitas das vezes da boca das pessoas sai é que o seu marido ele não tem mais jeito, o seu filho ele não tem mais jeito, aleluia. Mas você tem que ter a fé em Cristo de que tem jeito, de que o nosso Deus ele não muda. O mesmo Deus que fez aqueles milagres antigamente é o mesmo Deus que opera milagres hoje. Mas hoje nós não vemos tantos milagres, Senhor, atualmente, meus irmãos, porque muitos não têm fé. A fé do povo tem se esmurecido, a fé do povo tem se desvaiado. Mas o Senhor ele busca aqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Aleluia! Nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso que faz tudo, porque pela força do nosso braço nós não conseguimos nada. Aleluia! Mas quando nós nos posicionamos e colocamos algo na presença de Deus e confiamos e descansamos, meus irmãos, por experiência própria, o Senhor ele opera, o Senhor ele salva, o Senhor ele resgata, o Senhor ele cura. Mas o que o Senhor pede de nós é um coração quebrantado, é um coração que tenha fé e mais ainda, um coração que esteja disposto a renunciar aquilo que desagrada ao Espírito Santo e se posicionar como homem e como uma mulher de Deus. Porque quando você começa a se posicionar como homem, como uma mulher de Deus, Satanás ele tem que bater em retirada da sua casa, Satanás ele tem que bater em retirada da sua vida, porque muitos crentes ficam com medo de Satanás, ficam com medo dele tocar. Mas nós que servimos ao Senhor temos que saber que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus tem efeito, aleluia, e que nada pode nos tocar, porque nós estamos cobertos pelo aleluia, escondidos no esconderijo do Altíssimo, aleluia. O Senhor, meus irmãos, Ele é um Pai lindo, bondoso. O Senhor ele tem prazer em nos abençoar, aleluia. Qual é o pai, qual é a mãe que não vai querer dar o melhor para o seu filho? Assim é o Senhor. Mas que quando a gente vai dar algo para o nosso filho, assim é o Senhor. Primeiro o Senhor nos prepara, porque nós precisamos ter estrutura, nós precisamos ter maturidade para o Senhor ver se nós estamos preparados para receber aquela bênção do qual nós queremos, aleluia. Porque não adianta
ao Senhor.